coração que é quente e sedento, quais seriam os remédios. E nós podemos diferenciar, então, quais eram os pontos de entrada e como que nós poderíamos eliminar algumas coisas. Então, agora nós vamos ver, antes de entrar isso aqui rapidamente, então, tem alguns remédios rápidos. As pessoas que são muito rápidas, têm entendimento rápido, eles recebem, analisam, reproduzem e fazem aplicação, então. Funções específicas do cérebro, né, são importantes, são observar e registrar, e depois do registro, então, nós temos a análise, e depois da análise, a aplicação, e aí a reprodução. Há algumas pessoas que são capazes de fazer isso rapidamente, sem problemas. Então, quais são os remédios que a gente tem que considerar quando temos esse tipo de personalidade conosco? Lácteos, ópio, fósforo, cannabis, índica e também sulfur. Realmente não é um cérebro rápido, mas é mais um cérebro criativo. É por isso que o sulfur realmente não é coberto nessa rubrica de brincadeira, de fazer piada. Isso requer inteligência. Então, tem que ter esse raciocínio, essa análise rápida no cérebro. Então, o sulfur não cobre isso. Onde nós temos lácteos, nós temos também iocíamos, né, cofeia, melhor dizendo, é um ponto de entrada realmente da cofeia. Eles têm realmente uma memória muito boa para números, nomes. E o que eles estudaram na infância, por exemplo, eles podem lembrar exatamente de tudo que eles estudaram. Quando a gente conversa com o paciente, no intelecto, a gente pergunta ao paciente, então, me fala alguma coisa sobre sua época de escola, como é que você era como aluno, você estudava, ou seu pai tinha que estar, mais ou menos, seus pais tinham que estar insistindo, você sentava e estudava por, vamos dizer, 2, 3, 4 horas, ou só, assim, por pequenos períodos de tempo. Então, invariavelmente, o paciente dizia que não, realmente a minha memória era muito boa e sempre que eu sentava para estudar, alguns segundos e eu já terminava o capítulo, eu terminava o livro, por assim dizer. Então, eu sou tão rápido em termos de memória. Então, ele tem aquela memória que absorve, né? Absorvente. Então, basicamente, eles lembram exatamente que linha, aquela memória fotográfica, que letra, que número, que página, em que alguma coisa estava escrita. Realmente, a mente é tão brilhante que eles lembram desses pequenos detalhes, que poema estava em que página, de que lado da página, em que linha da página. Então, esse é o cérebro cofeia, né? Então, realmente, eles são pessoas que têm uma natureza muito feliz e tal, e, de repente, pode entrar uma depressão rapidamente também, e se tornam introvertidos. Tem uma mudança histérica, então, nos TER+, eles podem ser friorentos ou quentes, pode ser sedento ou sem sede. A personalidade cofeia são bastante fascinadas pela natureza, amam a natureza. E também são fascinadas. Nossa, que lindo, que maravilha! Árvores, tal. Os vales, as plantações são realmente... Isso fascina. Por exemplo, Cassinozina, ele tem um amor pela natureza.
Ele vai cuidar da natureza, das plantas, né? Colocar no vaso apropriado, os ingredientes apropriados, os fertilizantes e tal. Aqui, no caso, nós estamos falando de um fascínio maior. E tanto, assim, a pessoa está sempre inquieta, sem sono, está sempre excitada, está sempre mobilizada. O fósforo, a mente do fósforo também é muito rápida, muito aguda, a pessoa é muito alegre. O fósforo basicamente tem uma constituição, parece que ele falou tímida, mas como ele está concentrado, por exemplo, em como eu vou me proteger, como que eu vou proteger, como ter a energia de outros, como pegar a energia de outros. Então, ele quer mesmerismo, magnetismo. Nós temos pacientes, por exemplo, quando eles entram na nossa clínica, eles não vão simplesmente sentar na cadeira da frente, mas vão sentar do seu lado, perto de uma mesinha que está lá, pertinho do nosso lado, e pegar a mão do médico, ficar segurando. O que você acha? Será que eu vou ficar bom? Então, sempre ansioso, aflito, tá? E tá bom, eu vou ficar bem. Eles ficam perto do médico, querem estar perto, quer ter energia do médico, magnetismo. Tem também o cérebro muito agudo, muito brilhante, lembra de coisas antigas do passado, mas lembram exatamente que vestido, que camisa que a pessoa estava usando. Aí ele fala, eu lembro quando eu estava numa festa de noivado, esse senhor aqui, 10 anos atrás, ele estava com uma camisa nova, estava com essa tal calça, e estava vestido com uma roupa de tal cor e tal. E se você olhar na foto, vai estar correto. Então, realmente, eles são extremamente bem dotados em termos de memória, né? Cannabis também é muito, assim, o cérebro é muito inteligente, mas apenas para um assunto, realmente. Eles são cheios de vida, né? Uma pessoa que está sempre alegre. Nós vimos aquela criança de Stramonium. Mas sua imaginação realmente extrapola a realidade. Eles entram no campo da astrologia, astronomia, eles gostam de falar sobre ciência. Meninas pequenininhas, criancinhas, perguntando como é que o Sol, se os planetas giram em torno do Sol, ou se o Sol gira em torno dos planetas. Estão sempre fazendo perguntas dessa natureza. Aí os pais ficam assim, olha, doutor, meu filho fica fazendo perguntas de tal porte que é até difícil responder. Realmente perguntas tão inteligentes. Então, fantasias, extrapola a realidade, né? E isso aí nós estamos falando de cannabis. Então, agora nós vamos passar para mais uma outra disposição, que é quente e sem sede. Nós já vimos esses remédios, agora nós temos quente e sem sede. Nós temos alguns remédios comuns, então, nós temos mercúrio, Mercor, que é sem sede, e sulfur, pode ser sedento ou sem sede. Nós temos argentum nitricum, que pode ser sem sede, e temos opium também, que é sem sede. Carcinosina, muito interessante esse tipo de personalidade, muito estável, muito sensível. Elas não são, vamos dizer, abertas logo de início. Eles vão chegar perto, eles vão se tornar extrovertidas, eles vão
logo depois, assim, de uma abertura um pouco mais formal, aí elas ficam mais informais, então tem uma história de dominação, uma dominação muito forte, ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelos avós. A mãe quer que a filha faça exatamente o que ela quer, então, ou seja, você tem que guardar seus sapatos aqui, o seu lençol tem que ser esticadinho assim, agora você tem que levantar e você tem que jantar. Então, a criança tem que seguir a ordem da mãe, as instruções da mãe de uma forma bem rígida, ou seja, uma dominação muito rígida, muito implacável, por assim dizer. Então, faz com que a criança se torne exigente. Então, essa exigência, essa criteriosidade da criança vem através dessa dominação. Aqui nós vemos arsênico. Vem por conta dessa ansiedade de que eu não vou encontrar isso, o que que vai acontecer se eu perder isso, o que que vai acontecer, o que que vai... Então, vem dessa ansiedade. Então, a carcinosina também é dessa forma, mas vai vir a partir de um produto da dominação. A criança foi moldada, por assim dizer, segundo o desejo da mãe. Nux também tem esse tipo de exigência, porque tem que conseguir, vamos dizer, um resultado. O que faz com que essa pessoa tenha esse tipo de personalidade? Então, nós temos, então, esses diferentes tipos, né, de personalidades. Na realidade, é o mesmo fastidiousness, essa sensação de que tudo tem que estar certinho, mas por razões diferentes. Então, a pessoa é meticulosa. Há uma diferença. Então, é meticulosa porque a mãe exige, outra é meticulosa por outra razão. Então, as pessoas também têm pessoas muito artísticas. Então, por conta dessa dominação, então, tudo é suprimido. Então, essas coisas suprimidas, então, são extrapoladas na forma de arte. Então, mesmo os olhos vão ser sensíveis, o nariz vai ser sensível. Aqui, ele é magro, né? O pescoço magro, então um rosto bonitinho, como gosta de chocolate, como Pulsatilla Ignacio, então, ou seja, uma criança com um aspecto doce, né? Mas com traços marcantes. Quente e sem sede. Aí entra a Pulsatilla. Aqui do lado esquerdo, quente, sem sede, muito sensível. Falta de confiança, choro. Qualquer coisinha, ela começa a chorar. Qualquer motivo, a pessoa começa a chorar. Sensível, né, a grosseria, a rudeza, a falta de educação. Então, a carcinosina também, a mente é muito precoce na carcinosina, como o mercúrio licopódio. Então, entra em psicose precoce por conta dessa dominação, né, forte. Aí nós vemos que a mãe diz para a criança, o doutor, aliás, ela fala para a gente, a criança entende, né, as conversas dos adultos lá na família, aí ela vem e pergunta, mãe, por que isso, por que não aquilo? Ela tenta, de uma certa forma, interferir nos assuntos familiares, ou seja, a mente é muito precoce e está sempre atento. Então, a gente vai para Apis. É também muito interessante. Quando você vê que a pessoa é sempre descontente, a pessoa é muito similar ao Lacapodium, briguento, crítico, muito arrogante, mas o Apis está sempre descontente.
Mesmo se os sintomas estão melhorando, o paciente vem sempre reclamando: eu acho que isso não está funcionando muito bem, o remédio não está, eu acho que você devia parar com o tratamento, trocar. Ele sempre vem: não, eu acho que você deve observar de novo, pega meu caso de novo. Eu não acho que está certo, esse remédio não está certo. Então, você vai ver na história para trás, você vê que tá melhorando muito bem. E ela já esqueceu tudo que ela melhorou. Ela está descendo nas camadas e ela começa a reclamar. Então, esse descontentamento causa problemas urinários. Eu perguntei na história se você já sofreu de problemas de infecções do trato urinário. Isso é muito peculiar. Sempre aparece na constituição do APES. Então, o carcinosoma, crianças muito pequenas que chegam e sentam no nosso consultório, muito disciplinados, muito quietinhos, muito educados, bem vestidinhos. Eles não estão inquietos como outras crianças, sempre quieto, calmo. Essa criança que senta muito quietinho, quais são os remédios que vocês podem pensar? Ignácia, sulfosagria. Quais mais? Quais os remédios que você pensa? Sílica, natromil, licopódium. Estão muito calmos, não são inquietos, tranquilos em frente do médico. Cânfora. É um remédio muito interessante, muito positivo. Mas geralmente eles são friorentos, eles não gostam muito do toque, pessoas frias, é muito peculiar. Os termais estão sempre mudando, em mutação. Eu já vi muitos casos que o ponto de entrada é somente isso. Se você vê, o paciente chega, fala e liga o ventilador, né? A pessoa começa a sentir frio, eu sempre desligo. Depois de muito tempo eu ligo, por algum tempo, e aí começa a sentir calor. Está sempre mudando os termais. Eles não são constantes, muito mutantes. Algumas vezes sente calor, sente frio. Isso é um ponto de entrada. E se existe algumas partes que estão muito quentes, outras muito frias, e isso tem que ser a disposição muito positiva, como o licopódium. Então, isso é... Ele se abre com a família, mas ele não se dá bem com as pessoas estranhas, né? Ele é sensível, eles são bastante sensíveis e mutáveis, né? Está sempre mudando e eles estão sempre mudando rapidamente. A mudança na pulsatila é gradual, lenta, mas aqui nós vemos que na cânfora, assim, super rápido. Isso é cânfora. Eu já vi em casos muito agudos, muito poucos em casos, mas em casos crônicos é muito quente, na aguda é mais friorento e Thursley's, Gelsemium. O Gelsemium, desculpa.
Então, nos casos mais crônicos é mais quente, sem sede. Nos casos agudos tem mais feorento e com sede. O paciente fica mais abotado, fica com os olhos pesados. Então, ele começa a pensar nesse remédio no caso agudo. Se for crônico, esse é um dos mais importantes no grupo de ansiedade. Calcária, fósforo, muita antecipação, muita ansiedade, muito medo, especialmente após a raiva suprimida, que leva ao desmaio. E por causa disso, muita raiva tem uma perda de confiança, né? Depois de muito aborrecimento, isso acontece porque tem muito aborrecimento dentro, não bota para fora, fica muito dorminhocos, eles ficam sonolentos, mas não conseguem dormir. Ele fala, quando eu vou deitar na cama, eu não consigo dormir. Eu vou para a cama, mas não consigo dormir. Ficam sonolentos, mas não conseguem dormir. Pulsatila, como eu disse, do lado esquerdo, quente, geralmente muito sensitivo, chora com qualquer coisa, avarice, e gosta de ser o centro das atenções, tem muita ganância, gosta muito do médico, quer que o médico fica sempre consolando. A ansiedade é tanta que está sempre perguntando pro médico, o que você acha, é assim ou não? Então não tem continuidade, está sempre pedindo consolo. Eles são muito gananciosos e ligados ao dinheiro. Então eles querem acumular muito dinheiro, como calcária, como eu falei, avareza, tem uma tendência de chorar A pulsatila, se o paciente... essa é a questão. A gente pergunta para o paciente, você pode tolerar comidas quentes? E eles dizem que não. Esse é um ponto de entrada. Essa é sempre a resposta, porque a pulsatila, eles não podem comer comida muito quente, mornas, né? Então, comidas quentes discorda com... comidas também gordurosas, também eles discordam com pulsatila. Licopódio, então, nós já vimos aqui também do lado direito, quente, sem sede. Eles querem comida quente, né? Morna, bebida morna, quente, são dominadores, são irritados, sempre que eles vão chorar, né? De raiva, né? Vão chorar, mas de raiva e longe das outras pessoas. E isso é muito interessante porque eles vão mandar no povo, na família, né? Tá sempre mandando no povo, mas na família, mas quando eles saem, aí essa dominação para, né? Ela só permanece em casa. Então, realmente, eles são duros com os inferiores e são subservientes aos superiores. Então, aí fala, eu sou muito rígido com a minha família, eu quero isso, eu quero aquilo outro, isso aqui tem que ser feito dessa forma, eu quero que isso seja feito nessa hora. E ao mesmo tempo, quando eles estão no trabalho, o paciente fala, não, mas eu não posso ser assim no trabalho, né? Porque aí, no caso, eu tenho que ouvir meu chefe e tal. Mas se eles errarem, você fala para eles que eles são errados? Não. Então,
você vai lá, fala com eles e fala na cara deles, ó, você está errado. Eu falo, não, aí não falo isso, não. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar para eles de uma forma, vamos dizer, mais simpática, né? Mas num outro momento, não naquela hora, né? Então, mas determinadas pessoas vão e falam com o chefe diretamente, ó, isso aqui está errado, você tem que se corrigir. Licopódio gosta de dominar a família. Eles vão falar, vamos dizer, de uma outra forma, né? Então, aquele licopódio, tá? Que é a pessoa conscienciosa, quente e sem sede, lado direito. Queixas de ser dominado, ter sido dominado pelos pais, na realidade, desde a criança, eles são dominados pelos pais, então eles entram, vamos dizer, num estado de precocidade, assim, demasiado cedo, né, uma maturidade precoce, por assim dizer. Então, psicoses, né, aqui nós temos Apis, obstinado, teimoso, egoísta, egocêntrico, invejoso, sempre infeliz, sempre descontente, sempre infeliz, nunca contente, seja o que for, mesmo que ele esteja melhorando, eles vão falar, não estou melhorando, sempre com problemas, um histórico de, vamos dizer, problemas urinários. Aqui, quente, sem sede, lado direito. Eu estou andando rápido demais? Dá para vocês escreverem tudo, anotarem? Então, carcinosina também, eu já falei sobre ela. Aqui também, lado direito. Como um bonsai, como eu já disse. É um bonsai, é uma planta, né, que vocês conhecem, que é uma planta grande, que é realmente reduzida e não se permite, né, que ela cresça e floresça. Então, a mesma coisa uma criança com carcinosina, em que não lhe é permitido florescer, por assim dizer. São dominados pelos pais, muito criativos, muito meticuloso, é um histórico de dominação. E agora a gente vem para essa outra constituição, que é o friorento e sedento. Friorento e sedento, muitos remédios nesse grupo, né? Aqui, quando nós temos uma pessoa que tem friorenta e sedenta, nós pensamos logo, imediatamente nesse grupo. Então, nós podemos lembrar dessa forma. Primeiro, a gente pensa em todos os remédios de irritação, né? Que são sedentos. Então, nós temos mercúrio, que é irritado, beladona, que é também irritado, colossintes, que é quina também, reparsolf, camomila, nox vomica, esse outro aqui. Ou seja, o primeiro seria remédios de irritados, remédios de raiva. Então, aqui nós temos friorentos e sedentos. Aqui. Então, primeiro nós temos que começar nesses remédios irritantes, ou de irritados, ou de raiva. E aí, lembrar que há um componente estável, precoce, responsável, que é o sílica, alúmina, arsênico e o natrum carb. Então, vamos aqui, nós temos alguns grupos aqui. Então, o angry, que é o irritado, que é o friorento e sedento, e depois outros estáveis, e depois outros que são confiantes, responsáveis. Tem o sílica, arsênico, alúmina, natrum carb, e aí nós temos que pensar também no grupo lento, que é o calcário carb, barita, cali, carb e os grupos que são mentalmente rápidos, são rápidos de raciocínio e também fisicamente rápidos, que é o fósforo
E as cobras, não todas, excluindo aquelas friorentas, a naja. Calcária, nós chegamos na calcária primeiro. Fisicamente, calcária pode ser obeso, gordinho, flácido. Também pode ter ossos muito longos, magros. Eles podem ser obesos e também magros com ossos muito longos. Um aspecto do calcária a base é a insegurança. Eles têm um sentimento de insegurança, estão seguros com o futuro, com a família, insegurança sobre a profissão, medo de pobreza, que faz com que eles vá para a psicose e comecem a acumular as coisas, os desejos. É muito importante, né? O desejo A gente pergunta para o paciente, você pode tomar suas próprias decisões? Eles estão querendo sempre apoio. Ele fala, não, realmente, às vezes eu tomo as minhas próprias decisões, mas primeiro eu pergunto para minha mulher, para o meu marido e depois eu tomo a decisão. Fala, então por que você pergunta a sua mulher? Para pegar um conselho só? Não, mas sabe, eu gosto de alguém, sempre alguém atrás de mim, me dando apoio. Alguém que está lá me apoiando. Eu lembro um caso onde uma pessoa, ele estava viajando, ele estava no ônibus e tinha muito dinheiro, né? Um serviço de transporte. Era muito arriscado. Ele estava investindo dinheiro aqui, ali. Eles estavam tomando empréstimos. Ele tinha uma empresa de ônibus. E ele tinha um sócio. Ele falou, primeiro era do meu pai o negócio, e eu era um dos diretores do negócio. Bom, ele estava investindo humano em todos os lugares e gastando muito dinheiro. E ele falou que, de repente, num acidente de avião, o seu pai morreu. E eu fiquei sem ajuda. De repente, eu fiquei sem apoio. Eu não tenho para onde ir agora. O que eu vou fazer? E ele falou que a minha proteção, eu perdi minha proteção. Meu pai morreu no acidente. Eu estava gastando dinheiro, eu estava investindo dinheiro no risco, né, do meu pai. Meu pai estava morto e eu estava cuidando, ele cuidava das finanças e eu estava investindo. Agora meu pai não está mais, eu estou sem suporte. Eu falei que o meu guarda-chuva, né, o que me ajuda, tudo isso foi perdido. Então, ele sempre quis um apoio, sempre queria uma coberta, né? Ele era muito rápido, muita fome, muita sede, era muito específico. Ele falava, eu só quero água gelada. Quando eu acordo de manhã, eu não quero nada, mas eu quero só água, que esteja muito gelada, que acabou de sair da geladeira com gelo. E eu prescrevi calcária. É um remédio muito rápido. Ele era muito rápido, né, com excesso de fome, muita sede, especialmente para água muito gelada.
Então eu prescrevi calcária, iodo. Eles querem uma concha, né? Eles querem suporte, eles querem estar sempre protegidos. A calcária iodato é o nome da medicação. Calcária iodato. Eu estava falando sobre calcária iodato. Essa é a medicação. Eles são sempre... tem ossos longos. Calcária carbe são um pouco mais gordos, mais obesos. Calcária amur tem características muito marcantes. Calcária sofre um pouco mais obeso, como também longilíneo. Se a gente pega o grupo da barita, eu vou falar dos pontos de entrada do grupo da barita. Fósforos, a gente sabe que são muito sensíveis, afetuosos, tem muito espertos, rápidos, inteligentes. Ele tem muita vida. Eles são amados pelas pessoas. Eles querem eles nas festas, querem companhia deles, porque eles são muito animados. Mas quando vai para o tipo sifilíticos, eles vão para uma total... misantropia, não gosta mais de ninguém, quer viver como ermitão, não quer que ninguém converse com eles, querem estar sozinhos, né? Querem estar separados de todo mundo e gostam sempre de sorvete e bebidas geladas. Não é igual ao fósforo, eles querem bebidas frias. Belladonna, realmente muito interessante também. Eu não entendi. Mercury we have taken already, no? Nós já falamos sobre mercúrio. Belladonna. Os remédios que eu estou mencionando, eu vou deixar de lado e depois a gente fala sobre aqueles que a gente já... mercúrio, nós já discutimos. Tudo certo? É isso mesmo? Belladonna? Ponto de entrada para belladonna, a pessoa que tem um aspecto bonito, um rosto bonito, olhos sensíveis, são crianças pequenas, né? São muito cheias de vida, muita energia, e quando eles falam, ou quando eles ficam irritados, aí eles ficam vermelhos, né? O rosto fica vermelhinho, né? Então, você tem essa característica, eles gostam de sucos cítricos de limão. O que você prefere, a gente pergunta? Suco de fruta, tipo de bebida fria, eles falam sempre, eu gosto de suco de limão, eu gosto de comer limão puro, ou até colocar limão na comida, então gosta de limonada. E subitamente, realmente, todas as dores que sentem no corpo, todas as doenças são sempre súbitas. Aparecem subitamente e desaparecem subitamente. Tudo é súbito nesse aspecto. Outro aspecto importante, eles são bem afetuosos, eles gostam das pessoas, mas quando eles estão doentes, eles se tornam violentos e irritados. Então, quando eles ficam doentes, eles ficam violentos, irritados, irritáveis, e aí perdem a paciência. Então, é por isso que nós dizemos que realmente são anjos quando estão bem e diabinhos quando eles estão doentes. Então, sempre bonzinhos, amorosos, carinhosos, mas quando eles ficam doentes, perdem a paciência, ficam sempre nervosos, irritados, irritadiços e podem ser destrutivos. Aí fala,
aí fala, não, eu não quero ninguém por perto quando eu não estou bem. Eu simplesmente não consigo tolerar ninguém perto de mim. Então são friorentos, sem sede, e agora gostam de limonadas. E aqui nós temos arsênico. Arsênico. O arsênico senta na sua frente, na sua clínica. Ele se apresenta o caso. O ponto de entrada para a gente, a forma como ele se senta é sempre de costas eretas, eles nunca apoiam nas costas, no espaldar das cadeiras, estão sempre sentados de costas retas. Muito peculiar, na realidade. Um aspecto interessante é que mesmo o relato que eles têm, os relatórios que eles têm são bem sistematizados, bem sistematizado. Você não precisa nem, vamos dizer, digitalizar, realmente. Já estão bem ilustrados, bem marcados, exatamente de acordo com a data, né? Então, assim, em ordem cronológica de progresso da doença ou do regressão da doença. A apresentação realmente é muito boa. Então, não só o paciente de arsênico, mas como ele também se apresenta de uma forma muito elegante. Mesmo que ele não seja muito extrovertido na hora de falar, então, se ele não estiver bem, ele também é muito, vamos dizer, crítico, né? Se você errou no remédio do arsênico, ele também se torna muito crítico e fala, doutor, o senhor acha que está na sua especialidade? O senhor acha que pode me tratar realmente? As pessoas, né, querem passar sua mensagem, mas de uma forma sarcástica. Aí começa a rir. Então, assim, você acha que vai me tratar mesmo? Jura? Então, não é igual a platina ou mercúrio. Então, o platina fala assim, se você não me falar, eu vou embora para outro médico. Você tem que me curar. Se não, eu vou para outro médico. Mas esse aqui é muito sarcástico, assim, ele fica sempre criticando. Então, mas também tem, vamos dizer, uma elegância no vestir, formalidade. Eles gostam de bebidas mornas, né? Como o Briônia também. Você pode ver o tipo de... Você pergunta, né, que tipo de comida você gosta, eles sempre falam isso. O paciente arsênico também sempre fala assim, olha, me examina, tal, por favor, deixa isso aí na mesa, antes de começar nada. Então, ele quer que a gente faça o exame físico e depois falar, né, os nossos achados, tal. Por conta dessa ansiedade excessiva e essa apreensão, eles querem saber de tudo, querem saber se você sabe de tudo, né? Se você está entendendo tudo. Então, é curável? O que é? Que tipo de doença eu tenho? Como é que nós vamos abordar isso? Então, muitas perguntas intelectuais. Sílica. São muito estudiosos. E lembrem-se assim, sílica é basicamente areia. Areia que existe na praia. Areia. Então, ele tenta sobreviver e é obstinado. Ele é muito generoso, mas também é muito destinado. Quando você vai à praia e pisa na areia, ela vai abaixar um certo nível, mas a partir daí não mais. Então ele vai ceder até determinado nível, mas depois vai se tornar obstinado e não vai ceder mais. Então a personalidade de sílica é assim. Eles até toleram, aceitam, permitem, mas a partir de determinado nível eles são obstinados, não vão ouvir a ninguém e vão manter-se radicais e obstinados nas suas decisões. Eles dizem, não, agora eu vou tomar as minhas próprias decisões. Mas existem
muita ansiedade antecipada, a ansiedade de aparecer em público quando eles são ditos, quando eles são mandados fazer uma palestra ou ficar em frente a uma plateia. Eles dizem não, não, não. No começo do exame, por exemplo, eles dizem não, 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 eu não quero isso. Por favor, eu vou esquecer tudo se eu tive, se eu não tive. Eles fazem o trabalho de casa deles muito bom, mas eles têm uma ansiedade antecipada muito grande. Então, para a sílica, nós perguntamos se há perspiração nas palmas, se tiver muito suor nas palmas das mãos e nas solas dos pés. E constipação também, como o calcário e o alumina. A calcária, eles têm muita constipação. Eles são bastante obedientes e são bastante estudiosos, especialmente pequenas crianças, quando vêm de casa, eles vão dizer para a mãe deles: mamãe, eu não vou brincar, não, eu quero fazer o exercício, a tarefa, e depois eu vou brincar. Primeiro eu quero fazer a tarefa que o professor me deu. Então são muito conscienciosos, são muito estudiosos, eles querem aprender, querem adquirir conhecimento, eles são muito bons leitores. Os sílicas são muito intelectuais. O sílica, o arsênico, lacopodiums são muito bons de cérebro, mas mais para o lado intelectual e acadêmico. Enquanto ópios e oceanos são muito rápidos, são muito espertos, de inteligência muito rápida. Eles são muito rápidos de analisar. E esse grupo aqui, o sílico, magnésia, eles são muito intelectuais, são leitores vorazes. A alumina, como eu disse, é muito contraído, está sempre sorrindo, é uma personalidade muito estável, mas tem uma consciência de ansiedade muito grande, com esquecimento e constipação. Os Kali são tímidos, fazem muitos sobressaltos, se assustam facilmente. Como a criança reage quando há um barulho no quarto. Oh, doutor, ele simplesmente se assusta de sobressalto muito facilmente. Eles ficam em pânico, como os Stramonium também, eles ficam assustados, acordam assustados. São tímidos, gostam de briga, são brigões, agressivos e são hiperansiosos. Eles vão em todos os lugares, eles vão perguntar: você curou isso? Ele vai perguntar para o assistente, para a recepcionista, para o doutor, depois para o doutor assistente, para o médico assistente, e vai perguntar para a sua doença. Hiper ansioso. Snakes, principalmente, está do lado do frio. É um remédio muito interessante. Cobras Naja. Eu já vi uma prescrição para uma mulher que era muito ditatorial, muito dominadora, mas ao mesmo tempo muito amigável, muito afetiva, muito vivaz. E ela era tão dominadora no marido que ela dizia: eu não vou fazer nada em casa. E falava para o marido: você tem que fazer, você deve fazer isso, você deve lavar as roupas, você deve preparar a comida e depois deve me ligar e me chamar. Bastante dominador. E o pobre do marido é uma barita. Barita mesmo? Sempre que nós vamos para casa deles, a gente ri bastante, porque a gente vê ele trabalhando e ela não, ela tranquila e tal. E a gente pergunta para ela: por que você não trabalha? Ela fala: não, eu não gosto de trabalhar, ele é um homem, eu sou uma mulher.
É muito incomum na Índia, especialmente. É claro, as mulheres também trabalham, mas o trabalho de casa é cuidado pelas mulheres e o homem trabalha fora. Mas lá não, lá é o contrário. E aí ela disse, bem, então eu faço alguma coisa em casa. Ela disse, eu faço alguns biscoitos, alguns chocolates, algumas iguarias assim. Então isso é muito peculiar. Eles não gostam do trabalho de casa, doméstico, bravo. Tem pessoas que não gostam do trabalho de casa. O primeiro remédio que você deve pensar é Sancris e a sépia. Eles não gostam do trabalho doméstico pesado. Eu preparo também iguarias como pequenos chocolates, biscoitos, cookies. Sancris Concoctrix. Sancris Concoctrix. Depois pensamos em sépia. E ela disse, eu preparo essas iguarias e eu gosto de dar comida para pessoas e fazer comida para as pessoas de vez em quando, mas eu não lavo os pratos, quem lava é o meu marido. Então, esses indivíduos que gostam de preparar iguarias, gostam de servir as pessoas e tal, mas que não gostam do trabalho doméstico pesado, e outros caráteres são muito semelhantes às cobras. Eles não gostam de roupas apertadas, o toque agrava e fica também agravado com sono, os sintomas se agravam com sono. Então a gente deve pensar em Sancris. Naja é um remédio bastante interessante, especialmente em mulheres que têm uma autodepreciação. É uma autodepreciação. Eu não estou me parecendo muito bem, as pessoas não gostam de mim, eu acho que eu sou zero, elas não têm uma ideia boa de mim, eu não sou nada nesse mundo. Nós temos uma rubrica que diz autodepreciação, você se autodeprecia, se deprecia a si mesmo. O remédio é a Naja. Eu sou um zero, eu não sou nada nesse mundo. Eu não correspondo ao que querem de mim. E o meu marido teria uma mulher melhor, certamente. Então eles se depreciam a si mesmos. E então eles têm uma consciência de ansiedade. E outras características são bastante semelhantes à cobra, que tem a piora com toque e com sono. Então essa é a qualidade das cobras. Timidez, não gosta de roupas apertadas. O sono também piora o trabalho, ou piora os sintomas. O natron, de novo, calorentos, calor. Desculpe, natron é chili, friorento, frio. Aconit, natron carb. Natron carb é frio e sedento. Natron carb, frio e sedento. Ele disse primeiro calorento, depois ele se corrigiu. Natron carb, frio, sedento, lado esquerdo e consciencioso. Natron mur é menos consciencioso, mas o natron carb é consciencioso. Muitos trabalhadores, workaholic, que eles dizem, né? Viciado no trabalho. Os sintomas se agravam quando está nublado e também se agravam com música. Pacientes que não gostam de música, pacientes que chegam para a gente e dizem que não gostam de música na casa, é melhor ficar em silêncio. Eles gostam de ficar sozinhos, são mais introvertidos, são bastante sensíveis, mas a diferença é mais natron carb é mais consciencioso. E o natron mur é menos consciencioso. E o natron mur é calor e o natron carb é frio. São introvertidos e eles gostam de ter uma relação. A relação, o elemento
carbônico, elemento Moore, fazem com que eles tenham uma associação geralmente com uma única pessoa, seja a mãe, seja a mulher ou o marido. Aconit é também um remédio maravilhoso, especialmente visto em crianças que são muito inquietas e hiperativas, mas que têm muito medo e muito tímidos. Eles não reagem muito, mas ficam com muita raiva. Eles evoluem rápido para a raiva. Eles têm muito medo, são medrosos e irados, vão facilmente para a ira. São muito tímidos e com medo, e quando eles estão com raiva, eles ficam muito irados. E tem inquietude abrupta. E a inquietude ocorre particularmente na cama à noite. Eu uso isso como um dos pontos de entradas para o Aconit. E outro remédio para isso é o Cifilinum. Cifilinum. Eu tive um caso de depressão, onde a mulher era muito, vamos dizer assim, virilizada, e ela dizia: eu gosto muito de aventuras, eu gosto de subir montanhas, eu gosto de mergulhar, eu gosto de nadar. E quando ela apareceu para mim, eu não pude dizer se ela era um homem ou uma mulher. Para mim era muito difícil distinguir. E depois, quando eu vi o caso, eu vi o nome, eu disse: sim, ela é uma mulher, pelo nome. Então, muito máscula, bons ossos, grande, crescida. E o meu ponto de entrada, ela me disse uma coisa: doutor, eu não sei porquê, mas eu não pude dormir na última noite. Eu fiquei mexendo na minha cama. E se eu dormir aqui, você vai ver. Eu sou tão inquieta na cama. Então, inquietude na cama é um ponto de entrada para o Cifilinum. Eu entrei com o Cifilinum e ela melhorou bastante. Durante o sono na cama, especialmente, normalmente eles são inquietos, mas mais na cama, como um Aconit. Nux vomica, dominadores ditatoriais, tentam obter, são bastante obstinados, tentam atingir o seu objetivo, seja por que meio for. Eles são conquistadores. Nós perguntamos ao paciente: você tolera bem o barulho? E ele diz: eu não posso tolerar o barulho. Se qualquer criança estiver brincando lá, eu fico muito irritado. Até crianças brincando longe, ou a TV ligada, o rádio ligado, eles realmente ficam bastante irritados. E a coisa mais importante é quando eles estão fazendo um trabalho e alguém os atrapalha, eles ficam muito nervosos. Isso é conformacional, isso é confirmatório. Eles estão fazendo alguma coisa e aí a mulher vem e fala alguma coisa e fala: você quer tomar um chá ou você quer comer? Eles ficam irritados. Eles não gostam de ser atrapalhados quando eles estão trabalhando. Eles são bastante sensíveis a influências externas. E no trato gastrointestinal, eles têm indigestão e têm constipação. Eles são frios, sedentos e o lado direito. Camomila, nós sabemos que é uma droga muito nervosa, extremamente irritada. Essas pessoas não podem responder
de uma forma muito boa. Eles são geralmente não civilizados, não são muito refinados, são muito abruptos. Como a platina, muito abruptos, muito diretos. São irritados, nervosos, especialmente em crianças. Essa irritabilidade até a mais alta intensidade de ira. E a criança fica então inquieta, começa a rasgar as coisas. São crianças extremamente inquietas, especialmente a camomila. E eles querem ser carregados, especialmente nas clínicas pediátricas, crianças que estão inquietas, irritadas, nervosas, e aí a mãe as pega e coloca no colo e anda com eles um pouquinho, então eles param de chorar e ficam mais calmos. E aí nós devemos pensar em camomila. De novo, como belladonna, eles têm uma pletora facial. E o Colocint. O Colocint está mais na esfera da psora, no espasmo do pescoço, da cabeça, e que ocorre com a ira, com a raiva. A raiva provoca espasmo do pescoço e da cabeça. São pessoas muito conscienciosas. Eles têm mais vergonha, tem muita raiva. Eu lembro de um caso onde o doutor prescreveu Colocint, e o que eles diziam era que tinham vindo ali por espondilose, e eu perguntei para ele o que você gosta de esportes, e ele disse: eu gosto de badminton. Badminton é um jogo muito comum no sul da Ásia. E quando eu bato na bolinha, que é uma pena, eu bato muito forte. E eu bato tão forte que a minha raquete quebra em duas. Tanta força que eu bato na bolinha. Ela quebra-se, ela se quebra. E aí eles foram perguntados: da onde vem essa força? Nós perguntamos para ele que você bate tão forte, ela quebra por duas. É do seu punho? É do seu ombro? Ou é da sua cabeça? E ele disse: isso é tudo da minha cabeça. Vem tudo da minha cabeça. Existe muita irritação, muita raiva que é exteriorizada. Eu sou um engenheiro mecânico, ele disse. Mas meu pai me forçou a ser um fazendeiro que mexesse com uma granja. Então, isso não é justificável. Ele disse: eu aprendi tantos anos de engenharia mecânica e agora meu pai está me forçando a cuidar de granja apenas porque o cuidado é o negócio dele. Então eu devo cuidar disso só porque é o negócio dele? Mas ele diria: ainda assim eu preferi estar com meu pai e não deixar o meu pai para trás. Então eu vou fazer o que ele quer que eu faça. Então a rubrica aqui foi tirada de transtornos da indignação. Transtornos por indignação. Havia uma raiva justificada. Ela era justificada, essa raiva dele. Ele estava certo, ele era um engenheiro mecânico e ele deveria estar numa empresa de engenharia, mas não, ele foi forçado a ficar numa granja. Então, transtornos e queixas de indignação, que levou a ira, a esta raiva, e ele recebeu então Colocinto, frio, sedento e bem susceptível a espasmos do pescoço e da cabeça. Quina. China, ou quina, é extremamente sensível e nervoso. Você sempre acha uma ruga na face de um paciente com China, ou quina. Sempre tudo está me incomodando, o barulho está incomodando, meu marido está me incomodando, meus cunhados estão me incomodando, meus amigos estão me incomodando. Sempre há essa ruga na face do paciente com China ou quina.
tudo parece estar em tormenta, tudo está irritando, há uma sensibilidade exacerbada. Se alguém diz qualquer coisa, mesmo que seja uma pequena coisinha, ela se sente magoada, se sente ofendida. E há um desejo excessivo para frutas. Existe um desejo excessivo para frutas. Eles são normalmente quentes. Você, quando vê quentes no sentido da personalidade, quando eles são irritados, como o licopódio, a platina, etc. As pessoas são arrogantes. São pessoas que a gente tem que pensar em China, ou Quina. Este é o último grupo, que é o grupo frio com sede. Então nós temos aqui o grupo de remédios para os que são frios e sedentos. E agora nós vamos ver os frios e sem sede. Os frios e sem sede. Primeiro, Quina ou China. O China, por exemplo, pode ser sedento ou não sedento. Então nós temos sépia, ignácia, o arsênico de novo, sedento ou não sedento, Staphylos aureus, ácido fosfórico, IPEC e o cáustico. Vamos pegar então o cáustico. Como o mercúrio, eles são lutadores. São viciados em trabalho. Viciados em trabalhar para causas sociais. São pessoas muito justas, mas pessoas que gostam de litígios. Para confirmação, nós perguntamos duas coisas. O paciente gosta de coisas assadas. Pode ser galinha, carne, qualquer coisa assada, como da calcária, como substância da calcária, Foz. E que tipo de atmosfera você gosta? Mais ensolarada, mais nublada, mais com ventania ou mais seca? E eles dizem que eles gostam de um ambiente nublado. E eles dizem então, eu prefiro muito mais quando está nublado do que quando está o sol. E quando tem sol e calor, eles dizem, não estou confortável. Essas são as duas principais indicações. Que nós confirmamos para o cáustico. IPECA. IPECA. O IPECAC. Quando pensarmos em platina, quina, ou China, licopódio, mercúrio. Então, quando você acha um remédio muito semelhante à platina, exatamente igual à platina, mais frio, Chile, pense em IPECAC. Ipecaconha. No lado do frio, você pensa em IPECAC, como a herpes, IPECAC, como a apis. Eles são muito descontentes, não satisfeitos. Eles sempre estão reclamando, doutor, olha, você não está me curando, o seu remédio não está funcionando. E com náusea constante. Sempre tem náusea. Essa náusea é levada até a esfera mental. O vômito não alivia a náusea. Os sintomas gastrointestinais de náusea não se melhoram com vômito. Então, ele está na esfera mental, então nada o satisfaz.
continuamente descontente e insatisfeito. O ácido fosfórico, frio, sem sede. Especialmente mulheres que estão cuidando dos seus bebês por um longo período de tempo. Muitas vezes, as mulheres estão cuidando dos seus pais, o pai, a mãe, que estão doentes há muito tempo e que não estão recuperando e depois voltando de novo. Então, por muito tempo, eles estão cuidando o tempo todo, o que sobrecarrega a sua mente, o seu corpo, e então os dá muita tristeza e dá lugar para a debilidade, a fraqueza, e há um desejo por bebidas, sucos de frutas e outros drinks refrescantes. Eles gostam de ficar sozinhos, não gostam de ser incomodados, gostam de paz e tranquilidade, exatamente porque eles já passaram por tantas coisas. Então, eles querem uma atmosfera de paz. E eles ficam muito nervosos quando são obrigados a responder. Quando nós perguntamos ao paciente, quando você tenta perguntar alguma coisa pela comida ou pelo trabalho, o paciente diz: por favor, não converse comigo não, eu não quero conversar com você, não converse comigo não, não me pergunta nada não. Até quando nós estamos perguntando, o paciente já veio para mim: como é que é a sua sede? Você bebe muita água, você sente mais frio ou mais calor? Ele me disse: não me pergunta nada, não estou a fim de te responder agora. Então fica irritado e nervoso quando é obrigado a responder. Nós temos o natrum murba, a brionia, ácido fossa, nax vomica, arsênico e arnica. Gáustico está aí, tem um desejo para comidas secas e comidas assadas também. Gosta de tempo nublado. Eles são muito rebeldes, sentem frio e não têm sede. Têm muita dó, sentem muita dó e simpatia para com os outros. E pecac são arrogantes, como o platina, eles sentem frios, não estão contentes com nada. E tem uma náusea que não é aliviada pelo vômito. Também têm uma tendência aos sangramentos. China ou Quina, por exemplo, tem muito lado para o frio, a pessoa é friorenta, tem muito sangramento passivo, tem sensação de estar sendo torturado ou tormento, pode ser sedento ou não sedento, tudo, ela me reclama muito, tudo está doendo nela, tem sempre rugas na face e faz muita reaproximação com outros. Ignácia, especialmente mulheres que são muito corajosas, mas muito sensíveis ao mesmo tempo. Podem ter as suas próprias decisões, tomar suas próprias decisões, podem obter progresso, são bastante intelectuais, mas no lado sensitivo, eles não podem tolerar nenhum crítica, nenhuma opinião mais forte, ou comportamento mais forte, e eles geralmente são do lado direito, são psóricos e tem mais sensibilidade. Tem sintomas mutáveis, dores em spots
variáveis, o paciente pode começar a reclamar, e aí de dores assim nós podemos ter mais um ponto de entrada e pensar na Ignácia aqui. Estados contraditórios, dor de cabeça. Eles têm uma dor de cabeça e dizem, se tiver uma música um pouquinho baixa e leve, eu vou melhorar. É muito contraditório como que uma dor de cabeça pode ser boa com música. Então, ler os sintomas pode ser contraditório. Isso é muito particular da Ignácia. Se você não tiver, mesmo que eu não esteja muito bem, eu vou trabalhar. Nós não queremos que eles fiquem parados em casa. Ela vai então para o trabalho e depois ela vai descansar. Então, a consciência deles é tão forte, tão interessante, que eles têm que servir ao mundo e depois a eles mesmos. Primeiro, a tarefa primeiro, o trabalho primeiro e descanso depois. Eles não gostam de ser consolados, a Ignícia, como os nátrons. Sépia, resumindo, como eu falei, basicamente Sépia, as mulheres não está sendo, ela está sempre cuidando da família, ela faz tudo para a família, cuidando dos pais, os sogros, as crianças, mas ainda ela não está sendo escutada e não está sendo levada à importância, então ela começa a ir para uma psicose, então aí ela fica num sentido de indiferença. As emoções estão lá na sépia, mas elas estão escondidas, estão dormindo. As emoções estão totalmente sumidas, elas estão presentes, mas elas estão assim, congeladas. Então ela entra num aspecto de indiferente, fica introvertida. Então fica mais na esfera psórica e ela não está sendo escutada, as pessoas não estão cuidando dela, ninguém está escutando, então ela fica indiferente. Então a sépia também não gosta de conforto, de ser confortada, isso agrava. As mulheres da sépia, diferente da pulsatila, elas estão sempre controlando as suas emoções, elas entram, ficam no canto e aí elas choram, mais afastadas, elas não gostam de mostrar suas emoções. Antônio, eu devo continuar? Parar já? Bom, eu tenho os grupos de entradas para o Barita, para Barita. So we break? Bom, Staphysagra não está escrito, mas eu posso falar para vocês do Staphysagra. Não tá aqui nesse grupo, não tá. Tá, vou falar. Sinto muito que eu não falei de Staphysagra aqui. Passou. Staphysagra é também muito similar à arsênica. Basicamente, muito dominantes, de
doutoriais, muito críticos. Novamente, eles chegam a você numa forma muito sarcástica. O que é importante que a gente observa em Stafizag é que as pessoas falam muito sobre eles na história. Não é que eles ficam tirando vantagem, mas eles querem provar que eles são alguém. Eles falam muito sobre eles mesmos, da empresa, eles tentam dar a história e muita raiva, muita irritação que eles gastam assim na água. Então, é assim, como se tivesse uma garrafa, né, cheia de água. Quando você abre, ela transborda. Então, ele vai tolerando, aí, de repente, chega no limite e isso se explode. Então, ele guarda. É muito crítico, fala muito sobre ele. Ele é friorento, sedento, muito consciente, como sílica e arsênica. Para eles, o trabalho vem sempre primeiro e a saúde. Então, tem muita transpiração, especialmente na parte de baixo do corpo. Então, esse é um dos fatores que a gente pergunta, se tem alguma transpiração nas extremidades baixas. Diferente da sílica, que tem isso muito, né, as mãos estão sempre transpirando e as solas dos pés também. Então, não estou incluindo, mas resumindo, isso é o Stafizag. Não é sedento. Nós devemos parar, gente. Então, antes de eu parar, eu gostaria de partilhar com vocês. Eles não querem parar. Eu vou só falar de um incidente bem rápido, resumido. Algo que me ensinou muito quando eu estava estudando matéria médica. Tinha muitos livros, todos os autores. Eu estava estudando e aí meu pai chegou e falou: "O que você está fazendo? O que você está estudando?" Eu falei: "Eu estou estudando matéria médica." Aí ele fechou meus livros. Aí ele falou para mim: "Me fala uma coisa, como que você vai lembrar do seu amigo? Ele é seu amigo. Seu amigo está chegando, né? Como é que você vai ler esse amigo seu? Como é que você vai ver ele? Então, eu conheço ele. Então, o nome dele é tal, eu vejo como é que ele é fisicamente. Não, você pode reconhecer ele no seu rosto. Você olha para ele, você vai lembrar, ele é meu amigo, você vai olhar diretamente para ele, vai ver, reconhecer que ele é seu amigo." Então ele falou: "Faz dos seus remédios os seus amigos. Faça com que os seus remédios sejam seus amigos. Entenda a face do remédio. Entende a cor do remédio. O coração do remédio. Então aí você vai entender a matéria médica." Daquele dia em diante eu aprendi muito.